Olá, é, hoje iremos resolver esse exercício de algoritmo aqui do LeetCode. Eu pretendo passar por toda essa lista de algoritmos, começando pelos easy. Eu já realizei alguns aqui, mas a ideia é sempre fazer os easy, sempre algoritmos, nada de SQL ou algo parecido, sempre algoritmos. E assim que terminar, passar para os médios, na sequência aqui da lista do LeetCode. Aqui está falando dado uma rede inteiros e um inteiro com o nome de target. Retorne os índices de dois números que somados vão dar o target, né? Que ao somar eles vão dar o valor do target. Você pode assumir que cada input poderá ter exatamente uma solução. E você não poderá usar o mesmo elemento duas vezes. Você pode retornar em qualquer ordem, a resposta pode ser em qualquer ordem. Então a gente vai ter aqui um array de inteiros e um target. Esse target seria o resultado da soma e a gente precisa passar quais são os índices que somados darão o valor do target. Então vamos pensar, eu vou pro Paint aqui para a gente desenhar uma solução. Vamos pegar esse input aqui, jogar aqui esse input e o target aqui que é o 9. A gente pode pensar aqui, o input e o target que é o 9. Pensando em como resolver isso daqui de uma maneira da maneira mais comum, que é sempre iterando todos os valores, a gente pode resolver da seguinte forma: sempre indo buscar o próximo elemento e vendo se ele é igual ao target. Aqui a gente já teria a resposta, né? Mas imaginemos que o target fosse aquela última opção ali, ó. No pior caso, se fosse 17, né? Que aí seria vamos colocar outro para a gente conseguir pensar melhor. Imagine que seria essa daqui, ó. 11 mais 5, que daria 11 mais 15, que daria 26, né? Então, o 26 que seria o target, e a gente teria que achar aqui quais elementos que fariam essa combinação. Pensando aqui em um brute force, que seria iterando sobre o array de todas as possibilidades aqui necessárias para que a gente encontre o resultado, a gente ia testando, né? 2 mais 7 é 9. Aí a gente testaria 2 mais 11, que é 20, que é 13. 2 mais 15, que é 17. Aqui a gente já fez 13 iterações. Aqui, ao repetir, a gente não precisa fazer 7. Quando a gente pular para o 7, a gente não precisa fazer 7 mais 2 porque a gente já fez. Então aí seria 7 mais 11, não é o valor. 7 mais 15 também não é o valor. Então aqui a gente já adicionou mais uma. E só por último, quando a gente chegasse aqui, a gente conseguiria iterar o valor correto, que é 11 mais 15. Então aqui seria a pior maneira possível, porque a gente estaria iterando. Se sempre for o último, né, os últimos, a gente ia ter um trabalho em fazer isso. Mas a gente pode pensar de outra maneira, porque a gente já tem os valores em mãos. E se a gente armazená-los, a gente usar o recurso da linguagem de armazená-lo, a gente pode fazer um atalho para isso, né? Então a gente pode construir um map. Nesse map eu vou fazer bem grande aqui, só para ilustrar
que o map seria essa caixa aqui, né? E a gente vai. Se a gente tem o target na verdade é a soma de x mais y, que é o valor que a gente precisa, que é igual ao target. Mas se a gente assumir que x e a gente passar o y para lá, que seria o target menos o y, a gente também conseguiria o valor, correto? Que a gente precisa. Por exemplo, a gente está aqui no x, então a gente precisa do y para poder achar qual valor somaria. Então, pensando assim, a gente já tem o valor que a gente precisa em mente. Só que a gente precisa ter um lugar no array, no algoritmo, armazenando essa informação para que a gente possa completar aqui, ok? Que é o x, a gente precisa saber qual é o x e saber se esse x já está dentro do array em alguma posição que a gente já passou, ok? Então vamos imaginar que a gente está iterando aqui, um único for, e a gente está iterando. Se a gente passar por aqui, aqui a gente tem o número 2 no índice 0. E se eu armazenar, falar, ó, esse cara existe aqui. Beleza, passei. E aí vamos fazer essa conta, né? O x ele é igual ao target, que é 9, menos o 2, target, menos o 2, que é o valor. E o x vai ser o 7. Ok? Eu tenho o 7 aqui no meu map. Não, porque eu nem tinha adicionado ainda, mas adicionamos aqui e não tem o 7, né? Só temos o 2 que a gente adicionou agora. Então a gente já tem o 2 aqui dentro do array, correto? Beleza. Se a gente chegar no 7, agora aqui a gente já passou pelo 2 e viu que a gente precisa do 7. Ok, não tem 7. Agora a gente vai chegar aqui no 7. Então a gente tem o 7, posição 1. E a gente pode gravá-lo aqui, ok? Ou a gente pode gravar depois de fazer essa soma, não tem problema. Aqui seria x, que é igual a 9, menos o 7, que é o nosso y, target, menos o 7. Aí aqui o x seria igual a 2. Por quê? E agora? A gente tem o x. A gente sabe que a gente precisa de um 2. Aí a gente vai consultar o nosso map. Consultando o nosso map, já existe um 2. Então agora a gente já tem todos os índices que a gente precisa, que é o meu índice atual e o índice do nosso map. O índice do nosso map, um pouquinho como se fosse no Java, que a gente vai usar no Java. Gap usando o get usando o nosso x, por exemplo. Então aqui a gente já tem os dois valores, que é o 0 e o 1, que é o índice atual. E isso vai se suceder pro array inteiro. Então se eu chegar aqui no 15, digamos que aqui o target seja aquele mesmo, 26. Se eu chegar aqui no 15, eu já vou ter passado pelo 11 e eu já vou ter armazenado aqui, que o 11 está aqui no índice 2. E aí eu já teria ele passando uma única vez pelo array. Eu já teria aqui o valor que eu preciso para saber, porque aí seria x, que é igual ao target, que é 26, menos o 15. O x seria igual a 11. Eu buscaria esse x dentro do map, eu encontraria ele aqui e já teria o índice dele. Acho que essa maneira que é uma das melhores maneiras de se pensar, porque é algo simples e a gente pode usar. Se você estiver usando outra linguagem como Python, você pode usar o dicionário lá do Python. Mas como eu uso Java aqui, a gente vai usar o map. Então vamos partir para a resolução e depois aplicar lá no LeetCode para ver se vai condizer com o que a gente pensou aqui. Então vamos passar agora para a parte da resolução do algoritmo. Vou copiar aqui, vou fazer no
IntelliJ, porque a gente tem recursos ali da IDE que a gente consegue usar para ajudar a gente a fazer mais rápido, né? Aqui a gente tem um system, já tinha um hello world aqui, eu vou dar só chamar a própria função aqui, eu vou passar uma entrada aqui, que seria essa daqui, pra gente testar com 9 primeiro. Vou passar um int. Aqui só pra gente não dar pública estática. E o target, né? Faltou o target, que é o 9. Ok. Só debugar aqui pra ver se o debug tá funcionando. Chegou aqui, beleza. Vamos lá. A nossa ideia foi criar um map para poder armazenar os valores que a gente já tem. Eu vou começar aqui criando o map. O map vai ter 2 inteiros. Vamos dar aqui o map de auxiliar. Hashmap. Agora a gente pode iterar sobre o valor os valores do nosso array, né? Ok, vamos lá. A ideia é pegar a diferença, né? Fazer aqui essa conta aqui. Na verdade é essa aqui, né? X. Então a gente vai ter um int x aqui. Int x aqui. Vai receber a diferença do target pro meu array atual. Pro meu endereço atual, pro meu número atual. Aí a gente já tem a diferença. A gente vai validar agora se ele existe aqui dentro. Como é a primeira execução, não vai existir, tudo bem. A gente vai usar aqui o contains key, passando o x aqui. Passando o x. Se conter aqui, aí a gente retorna a gente retorna um new, aqui um novo array aqui, passando o i, essa posição atual, mais o outro valor aqui o nosso value do nosso map, né? Então, nosso map chama auxiliar. A gente vai passar um get aqui para pegar o valor do x, que é a diferença. Caso ele não exista, a gente precisa adicioná-lo lá dentro do nosso auxiliar, para que quem passe da próxima vez consiga entender quem é ele. Então a gente precisa do nums na posição i e o índice também, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ver se a nossa resolução é isso mesmo. Acho que é isso. Vamos ver o que ele vai retornar aqui. A gente tem esse return e vamos ver se ele vai cair no null ali. Vamos lá. Vou executar aqui. Ele cai no nosso return. É onde ele vai passar o i. Vamos ver o que isso aqui retorna. Ele retornou aqui 1 e 0, que é o que a gente precisa. Ok. Então funcionou com esse daqui. Como é algo simples, a gente já pode pegar aqui, passar lá pro LeetCode. Acho que tá ok, não tem mais nada de indentação. Vamos executar.
Ok, passou nos testes, todos os testes, todos os casos, nenhum deu erro. Vamos fazer o submit aqui. Pronto. Então aqui a gente obteve, nosso runtime foi 2 milissegundos e o bits aqui nosso a gente bateu 98,82% dos algoritmos aqui, né, em tempo. Então esse foi o primeiro algoritmo da lista. A próxima vez a gente vai partir para o palindrome number. Então eu vou trazer uma explicação aqui e algumas formas de resolver o próximo, e é isso. E se precisarem, se acharem melhor em outras linguagens, eu posso tentar. Eu tenho um pouco de facilidade com Python, mas o meu domínio mesmo é Java. Então é isso.